Rádio Botafogo. Cara, a gente está se aproximando do final aqui. Eu queria deixar dois comentários aqui. Eu queria que você comentasse sobre eles, né? João Moreira Salles, numa entrevista para o Pedro Bial, no programa do Pedro Bial, ele afirma o seguinte: ele fala sobre a natureza de ser botafoguense. A natureza é sermos um pouco brancaleone, né? Ter um certo orgulho de ser difícil ser botafoguense, que é muito mais fácil ser flamenguista, né? Ele fala isso. E o outro, eu vou pegar só a pergunta, né, que ele faz, que é um poema grande, né, que ele escreveu, que é lindo, que é o Vinícius de Moraes, outro grande alvinegro também, e ele faz a seguinte pergunta: o senhor sabe lá o que é torcer para o Botafogo? Então, cara, eu vou jogar essa pergunta do Vinícius de Moraes para você, e também baseado nisso que o João falou. O que é, cara, torcer para o Botafogo? O João tá certo com relação a isso? Certíssimo, tá certíssimo. O João Moreira Salles tem toda a razão. Eu acho que ele foi cirúrgico na sua avaliação de que nós somos um exército de Brancaleone e que nós valorizamos. E sabe o que acontece? A gente também sabe perder, a gente reconhece a derrota. Então, a gente reconhece a derrota e reconhece a recuperação pós-derrota, entendeu? Isso é muito importante, sabe? Você não se derruba, assim como, porra, quando você é campeão, você vibra, mas no fundo assim, porra, e aí, qual é o próximo passo? Como é que vai ser agora? Entendeu? A gente tem sempre um pezinho atrás. Isso eu acho muito importante, não só no futebol, como na vida, entendeu? Uhum. A vida é importante. Você tá lá, o Caceta tava, porra, em pleno voo de cruzeiro e tal, mas a gente tava o tempo todo se preocupando com, porra, e se der merda? E como é que vai ser? E como é que, entendeu? Sabe? E isso, esse espírito alvinegro, ele contribui muito, entendeu? Maravilha. Agora eu queria falar aqui um pouquinho sobre o João Moreira Salles, que é essa figura muito importante, entendeu? E que vem trazendo esse projeto do Botafogo SA, que eu acho que é a grande esperança da gente. Admiro muito, muito obrigado, tal. Eu quero agradecer aqui um convite que o João Moreira Salles me fez, que marcou, foi uma noite que marcou a minha vida, tá? Foi um dezembro do ano em que o Sidorf estava presente aqui ainda entre nós. João Moreira Salles convidou 5 casais para ir jantar na casa dele com a presença do casal Sidorf e sua senhora, tá? Então, a gente foi na casa do João Moreira Salles, na Delfim Moreira, que trata-se de um museu do Botafogo, tá? Ele não tem nenhum, ali na casa dele, não tem nenhum quadro de Picasso, Pansetti, Tarsila do Amaral, tem porra nenhuma disso, só tem camisa do Botafogo, camisa do Jairzinho, camisa do Garrincha. Ele tem o quadro principal na sala dele, que é uma... Porra, imagina, né, cara? O cara é Itaú Unibanco, né? Cara, como se fosse uma tapeçaria, é o cobertor do Newton Santos de 1962. Que isso, tá? cara? Exatamente, cara, enquadrou o cobertor da seleção brasileira que o Newton Santos usava e botou na parede. Negócio, porra, quando eu falo isso, me arrepio, cara. Me arrepio, uma coisa incrível. E aí tivemos esse jantar com o Sidorf, que também foi uma coisa impressionante. Conversar com uma pessoa que foi um craque do futebol no primeiro mundo, entendeu? Sem ter jogado no Brasil. A gente foi o clube que, pela primeira vez, importou um craque que não é um brasileiro, que veio, sabe, veio do seu auge para jogar no Botafogo. O Sidorf, uma coisa maravilhosa. E nesse jantar, o Sidorf, ele começou a criticar os hábitos do futebol brasileiro. E ele não estava falando do campo, ele estava falando do bastidor. Então, uma coisa que irritava muito a ele era a concentração. Não pela concentração, mas o lanchinho da concentração. Ele falou, cara, meu lanchinho era pizza, é bolo, é salgadinho. Ele falou, porra, isso não é alimento de atleta.
Isso é comida de torcedor, entendeu? Por que não tem aqui uma refeição para um atleta, entendeu? Aí alguém falou assim, não, mas sabe o que é? É que os jogadores eles têm uma origem muito humilde, e então fica difícil de impedir que eles agora tenham a condição de comer um salgadinho, não sei o que e tal. Então a gente, para dar essa alegria a ele, sabe? Afinal de contas, ele tem uma origem muito pobre, não sei o que e tal. Ele falou assim, gente, eu nasci no Suriname. E aí, ganhei, né? Bicho, não é isso não. O cara, se ele tem origem pobre, agora foda-se. O cara agora é um atleta. Ele tem que comer feito um atleta. Aí outra coisa que ele falou assim, que eu achei muito interessante, falou assim, cara, o caminho do vestiário, tanto no Engenhão quanto em General Severiano, o caminho do vestiário até o campo para os jogadores atual é simplesmente humilhante. É humilhante por quê? Porque ele é cheio de quadros de antigos heróis do Botafogo, dos heróis do passado tal. O cara, ele sai do vestiário com 1,80 m, chega com 1,5 m no campo, o cara se sente um merda. Ele fala assim, eu acho que deveria ter uma sala onde você reverencia o passado. E nesse caminho, botar a foto do jogador e falar assim, eu sou foda, até eu tô aqui, ó, nessa parede, entendeu? E chegar com autoestima elevada no campo. Eu achei isso muito interessante. Achei muito interessante, entendeu? Agora, teve um outro detalhe assim que ele falou que eu falei, aí não. Que ele falou Quer assim, mudar o hino? Ele falou, o hino de vocês, por exemplo. Aí eu falei assim, nosso hino, né, Sidorf? Não, por enquanto nosso, mas enfim. Eu falei assim, eu falei, qual é o problema do hino? Ele disse, o hino tem a seguinte frase, não podes perder para ninguém. Um hino que, primeiro, tem a palavra perder 2 vezes. E segundo, o empate é um bom resultado? Não, isso não pode estar no hino. Achei muito bom também, né? Espetacular. Eu falei, cara, tá tudo certo, mas, não vamos mudar o hino, não. Não mexe nisso, não. Entendi, mas tá bom, para por aí.